Olá a todos! Nessa apresentação de trabalho, nós iremos falar sobre uma pesquisa desenvolvida em relação à variação da exposição ocupacional à umidade relativa do ar em casas de vegetação. Esse estudo foi conduzido no município de Barbacena, teve como contribuição eu, que sou a apresentadora desse trabalho, Priscila, que assim como o professor Alexandre, fazemos parte do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Tivemos aí também os professores Haroldo e Paulo Secom, que fazem parte da Universidade Federal de Viçosa, e a Cleonice Campos Teixeira, que é doutoranda na Universidade Federal de Viçosa. Bom, gente, o que justifica o desenvolvimento do nosso trabalho? Ao longo dos anos, nós temos visto uma crescente utilização das casas de vegetação em função da sua facilidade de construção, a redução dos custos dos materiais envolvidos na construção dessas casas de vegetação e devido à sua importância para o cultivo protegido, onde nós temos a proteção dos cultivos, mas também a passagem de luz para o crescimento e o desenvolvimento dos diversos tipos de plantas que podem ser cultivadas dentro dessas casas de vegetação. Apesar dos benefícios do cultivo protegido, algumas pesquisas vêm demonstrando que no interior das casas de vegetação forma-se um microclima que acaba alterando as condições ambientais. Esse microclima influencia principalmente a evaporação, a temperatura, a velocidade do vento e a irradiação solar. Então, nós temos pesquisas relacionadas a essas alterações climáticas. Além disso, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que os seres humanos, eles estejam em ambientes com níveis de umidade relativa do ar entre 30% e 50%. Isso porque acima de 60%, nós temos uma probabilidade de aumento das doenças respiratórias, principalmente para as pessoas que já sofrem de asmas e alergia. No entanto, nos níveis abaixo de 20%, nós temos a probabilidade da secura na pele e também a coceira, além do agravo de outras doenças respiratórias e da derme. Não podemos esquecer da nossa norma regulamentadora número 17, que estabelece que os níveis de umidade relativa do ar não devem ser inferiores a 40% nos locais de trabalho. A partir de tudo que foi falado, nosso trabalho teve como objetivo, portanto, avaliar a variação dos índices de umidade relativa do ar em casas de vegetação, considerando duas condições distintas de temperatura que ocorrem em estações diferentes do ano. Para o desenvolvimento da nossa pesquisa, nós seguimos a seguinte metodologia. Em relação ao município selecionado, nós selecionamos a cidade de Barbacena, tendo em vista a existência de muitas casas de vegetação nesse município, propiciando assim uma coleta de dados de fácil acesso aos pesquisadores. Essa cidade ela é conhecida como a Cidade das Rosas, exatamente pelo cultivo de rosas e flores ornamentais aqui no município, nessas casas de vegetação. E, além disso, essas casas de vegetação elas foram padronizadas para que se houvesse um controle local, ou seja, os dados foram coletados em casas de vegetação que possuíam aproximadamente o mesmo tamanho, de 6 por 10 por 4,5, sendo 6 de largura, 10 de comprimento e 4,5 de altura. Essas casas de vegetação possuem, em geral, estrutura em metal ou madeira e são revestidas aí pelo plástico filme de 150 micras. Durante a coleta de dados, essas casas permaneciam fechadas nas laterais e a ventilação era propiciada somente pelas aberturas no alto, na parte superior dessas casas de vegetação. Os instrumentos utilizados nessa pesquisa basicamente foram dois. Nós utilizamos o termohigroanemômetro, o luxímetro, para avaliação da umidade relativa do ar e utilizamos os medidores de estresse térmico, dois, um interno e outro externo, as nossas avaliações, para avaliação da temperatura. Para o nosso delineamento estatístico, nós definimos duas condições de temperaturas diferentes, alcançadas aí durante o período do verão e do inverno. A umidade relativa do ar ela foi quantificada no interior e no exterior das casas de vegetação para nós verificarmos se haviam diferenças significativas entre a umidade relativa do ar dentro e fora das casas de vegetação. Uma condição de temperatura foi a temperatura de bulbo seco acima de 30 graus
E a outra condição de temperatura foi a temperatura de bulbo seco abaixo de 15 graus, que era a nossa expectativa, né, de conseguir atingir essas temperaturas durante essas estações do ano. Então, para alcançar essas temperaturas durante o verão, foi necessário realizar as avaliações entre meio-dia e 3 horas da tarde, e no inverno entre as 5 horas da manhã e as 8 horas da manhã, porque após esse horário, na maioria dos dias, nós não conseguíamos alcançar os 15 graus. Além disso, nós realizamos 24 repetições em cada condição de temperatura, ou seja, 24 repetições na temperatura de bulbo seco acima de 30 graus e 24 repetições na temperatura de bulbo úmido abaixo de 15 graus. Cada repetição dessa, ela envolvia, na verdade, um par de dados, né? Para uma repetição, era avaliada a umidade relativa do ar, tanto interna quanto externa, e para a outra repetição também. Então, todas as repetições, elas se davam a partir de um par de dados que abrangiam tanto uma avaliação interna quanto uma avaliação externa às casas de vegetação. Depois de todos os dados coletados, né, e organizados, eles foram organizados aí através das tabelas, e para isso nós também utilizamos o teste de Student, conhecido como teste de T, o teste T, adotando o nível de 5% de probabilidade para diferenças significativas. Também utilizamos o Excel 2016 e o SAEG 9.1 para auxílio aí nas análises estatísticas. Sobre os nossos resultados após essas avaliações, nós constatamos que não houve diferença significativa entre os valores médios internos e externos obtidos nas mesmas condições de temperatura, ou seja, os valores de umidade relativa do ar internas e externas não eram significativamente diferentes na mesma temperatura de bulbo seco. E, em contrapartida, nós constatamos que houve diferença significativa para os dados obtidos em condições de temperaturas diferentes. Ou seja, né, a umidade relativa do ar, tanto interna quanto externa, ela foi maior na condição de temperatura mais baixa. De forma mais clara, né, para o entendimento dos nossos resultados, apresenta aqui uma tabela sintetizando os dados obtidos, né, os resultados obtidos, onde nós temos o seguinte: para a temperatura de bulbo seco acima de 30 graus, os valores de umidade relativa do ar, eles foram em média de 34,44 internamente e 36,95 externamente. Nós tivemos aí, né, os maiores valores obtidos na casa dos 43,1 graus e 42,2 graus. Em contrapartida, nós tivemos na temperatura de bulbo seco abaixo de 15 graus, né, obtida ali no inverno, valores médios de 78,06 para as avaliações dentro das casas de vegetação e 81,53 nas avaliações externas às casas de vegetação. E aí, gente, o que aconteceu? Entre essa média e essa média, né, do interno e do externo, não houve diferença significativa na mesma condição de temperatura, assim como entre o interno e o externo para essa condição de temperatura mais baixa. As diferenças significativas se deram entre as variáveis em diferentes condições de temperatura. Então, quando comparado o 34,44 com o 78,06, aí sim nós tivemos uma diferença significativa entre os valores de umidade relativa do ar, assim como quando comparado o 36,95 com o 81,53. Então, as nossas conclusões mais relevantes, né, em relação à umidade relativa do ar, a primeira delas é que para a condição de temperatura mais baixa, onde a temperatura de bulbo seco era abaixo de 15 graus, a umidade relativa do ar não atende aos valores recomendados pela OMS. Em contrapartida, quando nós temos a condição de temperatura mais elevada, que é o termômetro de bulbo seco acima de 30 graus, a umidade relativa do ar ela não atende ao valor mínimo estabelecido lá na NR17, né, que é 40% o mínimo solicitado na norma. E nós também concluímos aqui que as medidas de engenharia para o controle da umidade relativa do ar, elas são extremamente importantes
no interior das casas de vegetação, já que nas temperaturas mais baixas não atende ao recomendado pela OMS, e nas temperaturas mais altas também não atende ao que é especificado na NR17. Então, ou medidas de engenharia devem ser implantadas, né, para o controle dessa umidade relativa do ar nesses locais, ou deve-se ainda avaliar mudanças no horário durante o trabalho no interior das casas de vegetação, de forma que nós tenhamos as umidades relativas do ar dentro dos índices aceitáveis. Temos aqui então as referências utilizadas nessa apresentação. Deixamos aqui os nossos agradecimentos ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, à Universidade Federal de Viçosa e também aos organizadores e promotores aqui desse congresso tão relevante para a nossa área de engenharia de segurança do trabalho.